Tape Deck Sony TC-134SD. Esse foi um dos primeiros tape decks que realmente funcionavam bem. Esse aparelho foi feito em 1973. Nessa época, os gravadores cassete eram muito ruins. A gravação ficava muito a dever ao material original, principalmente nos agudos. Então esse aparelho aqui ele trouxe uma série de inovações que realmente melhoraram a qualidade. Bom, para começar, a construção desse aparelho é muito bem feita. Projeto e construção, a gente percebe que é tudo coisa de primeira qualidade. Tanto assim que esse aparelho está aqui, fazem quase 50 anos funcionando. Esse aparelho foi fabricado no Japão e, segundo o dono, que é o mesmo dono, só teve um dono esse aparelho, o proprietário informou que ele comprou esse aparelho no Canadá, mas ele é feito originalmente no Japão. Talvez até por ter sido feito para o mercado canadense, né, que é praticamente igual ao americano, normalmente eles são feitos com materiais de melhor qualidade mesmo. Então esse aparelho foi totalmente restaurado, tinha uma porção de coisinhas nele, correia quebrada, as borrachas ressecadas, alguns maus contatos, mas no geral o aparelho está em boas condições. Então dá para a gente avaliar hoje, quase 50 anos, como era a qualidade de um aparelho desse clássico, como ele funcionava na época. Uma das inovações que esse aparelho trouxe são os cabeçotes de ferrite, que foram os primeiros cabeçotes de alta fidelidade realmente que apareceram. Depois surgiram outras ligas metálicas, principalmente o hard permalloy, que permanece praticamente até hoje. Mas uma das vantagens do cabeçote de ferrite é que ele é muito liso. Então o desgaste na fita nele é muito baixo. Principalmente aquele defeito clássico das fitas cassete, que é ficar um óxido marrom no cabeçote. Nesse aparelho aqui a gente nota que aparece muito pouco, justamente por causa do material do cabeçote. O aparelho é praticamente todo mecânico, inclusive aqui a parte de eject da fita. Ele tem uma tampinha aqui de acrílico que dá acesso ao compartimento da fita cassete, que tem que ser colocada aqui manualmente, posicionada. Pode se fechar a tampa ou não. Quando se quer ejetar, tem que apertar aqui e a fita dá um pulo. Mas era assim que era feito na época. Aqui tem as funções clássicas, né? Todo mecânico, ejeção, voltar a fita para trás, parada, reprodução, avançar a fita, gravação e pausa. A pausa, o botão de pausa é o único que aqui apresentou algum sinal de desgaste, porque se você apertar forte, ele não para. Tem que apertar devagarinho, aí ele fica na pausa. Mas, fora isso, o aparelho está funcionando muito bem. Outra inovação nesse aparelho foram os potenciômetros deslizantes, que dão uma ideia melhor da posição de volume. Os VUs também apresentaram um pequeno sinal de desgaste, principalmente no VU direito. Ele é um pouco mais lento que o esquerdo, mas ele funciona normal. Outra inovação desse aparelho foi o sistema Dolby de redução de ruídos, que na época era novidade. Então o Dolby ele reduz bastante o chiado da fita, que é um dos vários problemas dos gravadores cassete. Então as fitas gravadas com Dolby devem ser reproduzidas com Dolby. Fitas gravadas sem Dolby, reproduzidas sem Dolby. O que o Dolby faz é, durante a gravação, ele aumenta em 10 dB, basicamente, os agudos. E quando reproduz, se ele estando ligado, ele vai diminuir em 10 dB os agudos. Ou seja, diminui junto o chiado da fita também. Isso é perceptível. Então, realmente o Dolby B, que é um caso aqui, fez uma grande diferença na época. Outra inovação que esse aparelho trouxe, que hoje é normal, são as fitas de cromo. Então ele trabalha tanto com fita normal como de cromo. Esse foi um dos primeiros aparelhos a sair
compatível com fita de croma, que precisa de outras especificações elétricas, em termos de equalização, baias e nível de gravação. Acho que justamente por causa que os VUs são um pouco lentos, esse aparelho tem também um limitador. Então, quando está acionado esse recurso, durante a gravação, mesmo que a pessoa coloque o volume muito alto, ele vai limitar o nível de gravação até o máximo que o aparelho comporta. Então, para quem não tem muita prática, esse é um recurso interessante, mas ele só funciona durante a gravação. Na reprodução, ele não funciona para nada. O aparelho tem aqui também o contador de voltas de fita, para você achar a posição onde você está feita uma gravação ou uma reprodução. Indicador de gravação, quer dizer, quando ele está gravando, ele acende essa luz. E chave liga e desliga. Inclusive é bom saber que esse aparelho deve ser mantido desligado. Quando for usar, liga. Por que isso? Porque nesse aparelho o motor, que aciona toda a parte mecânica aqui, ele fica ligado direto. Então, se o aparelho fica ligado na força, acionado, sem estar fazendo alguma coisa, está desgastando o motor à toa. E esse motor, seguramente, quando ele estragar, vai ser difícil de achar uma reposição para ele. Então, o aconselhável é não estar usando o aparelho, desliga. Tá? Bom, para reproduzir, é só apertar aqui. Já temos aqui uma fita gravada. Vamos reproduzir, ver como é que é o som dele. Repare o contador de voltas. Ok. Então essa é uma gravação que inclusive foi feita nele. Vamos ver aqui como seria uma gravação feita com ele. Então a gente coloca a fita, zera o contador para poder achar o pedaço onde a gente gravou. Selecionamos o tipo de fita, no caso essa é uma fita normal, da época também, essa fita. Vamos gravar sem Dolby para mostrar como ele é bom mesmo sem Dolby. Bom, vamos colocar a música para tocar e vamos... Eu vou acionar a gravação e reprodução. Note que já acendeu a luz de gravação. Um pequeno trecho só para a gente já verificar. Eu vou voltar a fita no zero. Ok. E agora vamos ver a gravação como ficou. Então, essa foi a gravação. Então, mostramos aqui então o nosso Sony TC-134SD que foi restaurado. Para quem queria ter uma ideia de como esses aparelhos na ocasião eram bons, como foram bem construídos e duraram até hoje.